Algo que movimenta o mundo da música e marca uma geração é quando uma banda ou artista combina sua proposta sonora em sintonia com uma mensagem que fale com as pessoas, com a sua época e com uma originalidade própria. Dentro dessa descrição, o Rage Against the Machine se estabeleceu como uma das principais de todos os tempos. De forma potente e objetiva, a banda de Los Angeles trouxe em suas músicas temas e um descontentamento popular que ecoa até hoje. Após uma pausa indefinida, a banda só se reuniu para alguns shows entre 2017 e 2011, tendo entrado em ato novamente depois disso. Porém, desde a eleição de Trump em 2016 e um novo ambiente polarizado, os membros da banda não só ficaram nas palavras, mas também decidiram se juntar novamente para dar voz às mensagens de sua obra. Assim, no final de 2019, através de um post no Instagram com uma imagem simbólica dos protestos no Chile, eles informaram aos fãs que voltariam a se apresentar em 2020. Com as complicações causadas pela pandemia, as apresentações tiveram que ser adiadas. Mas mesmo assim a banda voltou a ser comentada em meio à tensão dos dias atuais. Em meio à comoção e repercussão dos protestos nos Estados Unidos em razão do assassinato de George Floyd. O disco de estreia da banda, o homônimo de 92, voltou a aparecer na principal parada de discos dos Estados Unidos, mesmo após quase 30 anos de seu lançamento. Os protestos antirracistas potencializaram a fúria e a revolta do álbum, que infelizmente ainda retrata muito do mundo atual. Mas recentemente, Tom Morello voltou a ocupar os noticiários do mundo da música após responder um fã que se dizia desapontado ao descobrir que a banda abordava política em suas músicas, chegando a classificar o posicionamento da banda como merdas políticas. Como resposta, Tom Morello detonou o cara perguntando: qual das minhas músicas você não percebeu minhas merdas políticas? Me diga pra eu apagá-la. Eu achei engraçado. Isso levantou discussões não só sobre a alienação de fãs que não conseguem entender a mensagem dos artistas, mas também sobre o quão necessário é a presença de bandas como Rage Against the Machine nos dias de hoje. Por isso é válido questionar o que quer dizer essa volta da banda. Eles ainda são relevantes a ponto de lançar um material novo? Ou suas apresentações somente são combustível necessário para a conscientização das pessoas? Desde o começo, a banda sempre deixou claro suas convicções de esquerda e anticapitalista, que pode soar como um pleonasmo, mas que muitos fãs ainda não conseguem reconhecer como a mesma coisa. Ao começar pelo nome, eles trazem a fúria contra a máquina, que nada mais é que o sistema capitalista responsável por tensões sociais como a desigualdade social, o racismo e a violência policial. Por mais que tenha gente que diga não saber o posicionamento dos caras, eles sempre fizeram questão de explicitar em seu trabalho a revolta contra essas instituições de opressão. No álbum de estreia, a banda já trazia na capa a foto de um monge atendo fogo em seu próprio corpo como um ato de protesto. De forma perturbadora e urgente, a banda transmitiu nas músicas do álbum o mesmo sentimento de descontentamento com as autoridades. O principal hit, Killing the Name, aborda sobre a terrível existência da KKK e a perpetuação de discursos discriminatórios na sociedade americana, enquanto outra faixa do álbum, Know Your Enemy, traz a impaciência contra o status quo global comercialista. Então, não é exagero dizer que política sempre foi, na verdade, o principal tema das letras do Rage Against the Machine. Dessa forma, a banda se tornou um símbolo de protesto, como em casos mais específicos, quando uma música da banda serviu como trilha sonora de um documentário sobre os protestos em Seattle de 99 contra a Organização Mundial do Comércio, mas também inspirou situações inusitadas, como uma que aconteceu aqui no Brasil, quando um juiz, ao inocentar um acusado de desacato policial, citou a célebre frase de Killing the Name. Com uma relevância tão sólida, muita gente ainda se pergunta o porquê da banda ter dado um tempo assim do nada. Geralmente, o principal motivo apontado é o de diferenças artísticas. Uma vez, Tom Morello chegou a dizer ao baterista do Metallica, Lars Ulrich, em uma entrevista que as visões que cada um tinha para a banda era diferente. Enquanto ele queria ser o Led Zeppelin político, algo grande e constante, sempre com algo novo, os outros membros tinham outros desejos pessoais que talvez não batessem com essa energia que ele cobrava. Nisso,
isso, apesar deles concordarem em muita coisa, o direcionamento das coisas é que acabou levantando conflitos dentro da banda. Porém, apesar do Tom estar sentindo essa falta de sincronia na época, quem saiu da banda primeiro, causando o rompimento, foi o Zack, ao anunciar em outubro de 2000 sua saída. Ao declarar sobre, ele se disse muito agradecido pelo que criou com a banda, citando também que haviam diferenças que causaram o desgaste do Rage. Na época, veículos de imprensa apontavam que a banda ainda continuaria, mas sem o Zack, o que eles de fato chegaram a pensar em fazer, porém decidiram deixar o nome Rage Against the Machine de lado ao começar um novo projeto juntos. Apesar do modo surpreendente como a coisa rolou, eles nunca foram de trocar farpa. Sempre tiveram muito respeito por Zack, fazendo sempre questão de frisar isso ao serem questionados em entrevistas sobre seu relacionamento com o ex-vocalista da banda. Porém, eles também sempre foram bem na deles, tanto que durante um tempo a reunião parecia algo muito improvável de acontecer. Só pra você ter uma ideia, ano passado, meses antes deles anunciarem a reunião, o Tom Morello chegou a dizer para não esperarem por uma volta do Rage, e ao invés disso, que montasse cada um uma banda para protestar. Porém, de repente, em novembro, os caras apareceram juntos. Então é muito incerto dizer que os caras estão realmente afim de voltar com a banda a ponto de gravar algo novo e etc. Depois do Rage Against the Machine, basicamente os 3 instrumentistas da banda permaneceram colaborando juntos em outros projetos. Assim, eles se juntaram a Chris Cornell logo que saíram do Rage. O Audioslave conseguiu se destacar, demonstrando um lado mais melódico de Tom Morello como compositor. Porém, a banda só durou até 2007, quando Chris Cornell anunciou diferenças artísticas com o resto da banda ao sair do grupo. Ainda em 2007, o Rage Against the Machine se reuniu para uma série de shows que inicialmente era só para acontecer no Coachella, mas que se estendeu por mais alguns shows. Depois disso, Zack de la Rocha se juntou ao ex-baterista do Mars Volta e atual baterista do Queens of Stone Age, John Theodore, para formar o One Day as a Lion, um duo que mantinha a mesma pegada do Rage ao misturar rock com rap, mas de forma menos agressiva. Nesse período, os fãs começaram a perder as esperanças de novo, já que a banda resumiu a sua volta em apenas algumas apresentações. Anos mais tarde, Tom Morello se juntou novamente ao baterista Brad Wilk e ao baixista Tim Comfort para formar um novo projeto. Dessa vez foi o Prophets of Rage, que juntava também membros do Public Enemy e do Cypress Hill. Dessa forma, eles incorporaram mais uma vez uma sonoridade mais explosiva. Nas apresentações do Prophets of Rage, eles até tocavam músicas do Rage e diziam não ver problema com isso, porque não queriam substituir Zack ao fazer isso, mas apenas trazer a urgência da mensagem das músicas através de ídolos do próprio Zack. Quando a banda voltou pela primeira vez em 2007, Tom Morello deixou claro que não se tratava de uma reunião que renderia material novo. Porém, muita gente ficou se perguntando o porquê dessas condições que limitavam uma volta mais séria da banda. Tom Morello disse que eles decidiram não trabalhar em um novo álbum na época, porque isso trazia uma série de discussões que tiraria o foco deles naquele momento, onde eles queriam apenas se divertir. Para ele, os membros da banda discordavam em muita coisa, mas não em política. De um modo até meio caótico, essa nova reunião do Rage Against the Machine reflete muito sobre o mundo atual. Parece loucura, mas temos de novo um cenário de tensões sociais, assim como nos anos 90, onde a recém-terminada Guerra Fria originou discussões políticas mais polarizadas, onde os Estados Unidos, mais uma vez, era marcado pela violência policial racista e onde temas como desigualdade social e consumismo eram combustível para a revolta no discurso da banda. Em paralelo aos dias atuais, os caras devem ter percebido que muitas dessas coisas continuam presentes, infelizmente, e que hoje ainda há líderes políticos que representam esse retrocesso. Ao mesmo tempo que essas coisas têm rolado, tem surgido também um revival de bandas com um discurso político urgente, como as recentes bandas punk inglesas como Idols e Shame, que trazem essa discussão à tona. Logo dá pra entender e encontrar sentido nessa nova volta deles. Sobre essa possibilidade, é possível vislumbrar um novo álbum deles? Será que eles conseguiriam acertar de novo? Por serem uma banda que ficou reconhecida pela mistura de gêneros, o Rage Against the Machine talvez não encontrasse dificuldade ao dialogar com uma nova geração que atualmente cada vez mais consome música desprendida de rock. Em relação a isso, outro ponto que dá pra abordar nessa questão toda é quanto é válido uma volta dos caras nesse molde, entre aspas, Los Hermanos, de ficar aparecendo de vez em quando só pra fazer shows. Como a gente já falou, obviamente tem motivo e espaço ainda pra mensagem presente nas antigas canções da banda, mas também um novo álbum com todo esse tempo de experiência que eles tiveram, poderia trazer novas perspectivas sobre as atualidades.
é complicado tentar dizer o que os caras devem fazer. Mas por ser o Rage uma banda explosiva, que sempre esteve em conexão com a urgência do seu discurso, nada mais significativo do que um novo trabalho, reafirmando a importância da banda em mais um momento da história recente. Antes dessa nova leva de bandas recentes que a gente citou, o rock estava bem ameno no seu discurso, meio perdido em como retratar os novos problemas que traziam convicções retrógradas. Logo, a volta do Rage Against the Machine para valer poderia ser também um direcionamento para uma nova geração de bandas. Apesar das coisas parecerem incertas, mas ao mesmo tempo gerarem várias especulações, é inegável que a banda ainda tem a sua relevância reconhecida, e que isso cumpre o papel da arte, ao ultrapassar os limites da música e impactar o modo popular de pensar.